Jogo de Palavra, as entrevistas de Rui Miguel Tovar. Olá, muito bom dia. Bem-vindos a mais um Jogo de Palavra, agora nos estúdios em Gaia. E temos à nossa frente o grande e inimitável Jaime Pacheco. Muito obrigado por ter vindo a esta hora. É um prazer tê-lo connosco. Já há muitos meses que andava atrás de si. Finalmente agora concretizou-se o sonho. A minha primeira pergunta tem a ver com luvas pretas. É verdade que o Jaime Pacheco tentava imitar o João Alves nos Júniores usando as luvas? Muito bom dia. Em primeiro lugar, dizer que, apesar de ser um programa às 10 da madrugada, é um prazer estar comigo, com vocês e, naturalmente, na tua presença, até porque és oriundo de uma família de um senhor que eu respeitei muito e gostei muito. E, portanto, isso faz com que eu também goste de ti. E, naturalmente, que este programa tinha que ser feito e eu não podia dizer não numa situação destas. E, portanto, é com muito prazer que me encontro aqui. Respondendo à tua pergunta, é verdade, eu era miúdo e comecei a jogar no Rebordosa com 16 anos e os meus ídolos de infância eram o João Alves e o António Oliveira. E, naturalmente, porque jogava numa posição semelhante à de João Alves, e porque gostava muito do futebol dele e da forma como ele jogava, eu comecei a jogar em determinados jogos com as luvas e evidentemente que não esqueci isso e já cheguei a contar isso ao João Alves. E ele naturalmente ficou muito gratificado com isso. Somos amigos, não só por isso, mas por outras razões, mas de facto era um ídolo para mim da infância. Mas o Jaime Pacheco sabia, via o João Alves na televisão e tentava... É óbvio que no passado não davam tantos jogos na televisão como hoje. Claro, exato. Mas eu lembro-me de ver um torneio de Salveiro de Páscoa. Okay. Eu era miúdo e o Alves jogava nos Júniores de Benfica e jogava o Zoledo, o Sarmento, sim, o Cheu, sim. Penso que o Inhabola também, o Ramalho, e foi um torneio com o Futebol Clube do Porto, e que jogou o Rodolfo, penso que Ferreira da Costa, o Costa Almeida, o Quim, guarda-redes, e ele para mim não era as luvas, era de facto a forma como jogava, claro, que me cativava. E depois ele foi crescendo como jogador, e depois vi ele a passar pelo Varzinho e pelo Montijo. Lembro-me que o Sr. Pedroto foi contratá-lo ao Montijo, e eu tive sempre o Alves como referência, e depois a forma como ele jogava, a forma, de facto, com que controlava o jogo, a bola tinha que passar por ele, uma maneira de jogar que me deliciava. E, portanto, via no Alves o grande jogador, até porque na altura, e não posso fugir a escamotear a verdade, porque eu sempre fui um benfiquista em miúdo por causa do Eusébio e do António Simões, e do Jaime Graça, do Torres. Eu era miúdo, nasci em 58, portanto, em 60 e 70 era o Benfica. E, portanto, na sequência de seguir o Benfica também, o futebol dele atraía-me e eu ficava, como disse há pouco, deliciado com a maneira como ele jogava. E depois, nossos ídolos, a gente tenta imitá-los. Gostava do Oliveira também, é verdade, porque o Oliveira, de facto, era um jogador que jogava numa posição muito mais adiantada, tinha coisas que ainda hoje não vejo fazer. Costumo dizer muitas vezes que foi o melhor jogador com quem eu joguei, foi o António Oliveira, é verdade. Mas o que é coisas que ainda hoje, tipo o quê? Eu joguei com o António Oliveira no Futebol Clube do Porto e no Sporting. E ele depois, já em final de carreira no Sporting, ele teve um problema, foi operado. E depois, quando regressou, já um bocadinho fora de forma física, mas ele fazia coisas que eu dizia assim, mesmo no Sporting, no meu auge, eu dizia, eu nem daqui a 200 anos faço o que o António Oliveira faz. Porque, de facto, aquilo era genuíno, era intrínseco, era dele. Eu estou convicto que se ele hoje pudesse correr, ele faria as mesmas coisas, porque era uma coisa que nasce era um dom que ele tinha. E eu, de facto, habituei-me a ver, porque via alguns jogos, porque eu ia ver alguns jogos como o meu falecido pai ao Estado das Antas, porque jogava lá um primo meu que era Valdemar. Sim. E então, portanto, de mais tarde comecei ia ver esses jogos e comecei depois a apanhar o Oliveira novo, a jogar também, e daquela maneira eu fiquei deslumbrado com a forma com que o Oliveira, a número 10, fazia aquilo que só os predestinados conseguem, como o Maradona, como o Platini e outros. Sim. Ele era na senda desses jogadores.
E eu ficava, de facto, maravilhado pela forma como jogava o Oliveira e como jogava o João Alves. Porque como eu jogava numa posição mais recuada, essencial, mais ou menos como o João Alves, portanto, e desde miúdo comecei a ver o João Alves a jogar, porque ele é mais velho que eu, há alguns anos, e, portanto, era para mim um ídolo. E eu comecei a jogar com as luvas no Rebordosa, nos Júniores, para imitar de alguma forma o João Alves, para tentar jogar tão bem quanto ele. E, portanto, essa pergunta tem algum fundamento, digamos, de conhecimento daquilo que foi o meu princípio como futebolista. O Jaime Pacheco estava a falar que ia às Antas com o seu pai. Sim. O futebol era a única paixão do Jaime ou havia outros desportos que cultivava? Eu gostei muito de ciclismo sempre. Lembro-me do Peixoto Alves, Joaquim Leite, de Peixoto Alves do Benfica, já, de Joaquim Leite, Mário Silva do Porto, o João Roque e outros, entre outros. O Joaquim Leão, que é meu vizinho, que é de uma terra vizinha de Lordelo, que é de Sobrado. Portanto, na altura era só o relato. Okay. E o hóquei patins, pois. do tempo do livramento. Eu tenho os meus ídolos também. Não só no futebol, como noutras modalidades e até na comunicação social. O Cordeiro do Val, de outros, do rugby. Portanto, eu gostei sempre o Alves dos Santos, o Artur Agostinho. Portanto, eu ainda consegui ver alguns jogos de Campeonato do Mundo de 66. Portanto, e sempre gostei de futebol, gostei de ciclismo, gostei de hóquei patins. E para mim, um dos maiores ídolos de todos os tempos, e para mim o melhor de todos os tempos, foi o Livramento. Depois, mais tarde, conheci o sogro dele, que é o seu Cabrita, que foi meu selecionador. Portanto, eu habituei-me no Valongo e depois também na altura na televisão, nos campeonatos da Europa e do mundo, a ver o Livramento de jogar com o Fernando Adrião, com o Ramalhete, com o Casimiro, o Jorge Vicente, entre outros. Portanto, eu gostei muito do Cristiano também. Sim, do Cristiano Pereira, não é? Claro. Exatamente, que foi do Futebol do Porto. Sim, jogou muitos anos no Porto e do Benfica. Sim. Sou muito amigo atualmente do Vítor Hugo, do Vítor Bruno, do Alves, porque o Alves e o Vítor Bruno são quase meus vizinhos que são ali de Valongo. Chegámos a fazer muitos jantares, até porque na altura, também quando eu jogava no Futebol Clube do Porto, eles tinham acesso a fazer banhos e massagens, essa equipa de hóquei patins. Porque o responsável pelo hóquei patins era o Sr. Pinto da Petúlia, que era muito amigo do Sr. Pedroto. Portanto, havia ali uma forma, muitas vezes, deles fazer recuperação connosco. Quando nós acabávamos o treino, juntávamos todos. Portanto, havia uma amizade que tinha começado na infância, infância e juventude. Mas depois foi prolongando através dos contactos que tínhamos a nível desportivo. Portanto, eu gostei sempre muito do hóquei patins, muito. E do atletismo também gostei, porque ser companheiro, ser amigo do Carlos Lopes, né? Para mim, e dos Gêmeos, os Castro, que também são aqui da nossa região. Portanto, eu gostei sempre, eu gosto muito do desporto de uma forma geral. Gostava da Fórmula 1, desde que o Senna faleceu eu desliguei-me um pouco. Sim, percebo. Desde que o Michael Jordan deixou de jogar o basquetebol, portanto, perdi aquele apetite, digamos, de ver jogos que me via. No hóquei patins continuo a ver, não assiduamente como no passado, porque eu acho que todas as modalidades foram mudando, foram evoluindo, foram quiçá até melhorando, mas eu tenho alguma nostalgia do passado, porque eu tive sempre uma infância, uma juventude muito boa e habituei-me a idolatrar, digamos, esses ídolos todos, e hoje tenho alguma dificuldade em rever ídolos parecidos ou semelhantes a esse do passado. Sim. E eu às vezes digo que hoje em dia se faz um treinador de um dia para o outro, um jornalista de um dia para o outro, em todas as áreas a meritocracia existe pouco. Outras coisas que funcionam. E dizem muitas vezes familiares meus, a minha mulher diz: estás muito agarrada ao passado, eu vou à minha aldeia todas as semanas, convivo com os meus amigos de infância e de juventude sempre, obviamente sempre em almoços ou jantares, mas faço questão de ir ao café onde eles estão. Vou ver o Aliados, que é o clube, o meu primeiro clube é o Aliados de Lordelo, embora começasse a jogar na Rebordosa. Mas o Aliados de Lordelo é o meu clube de eleição, é o meu clube da minha paixão. E foi ali que eu comecei a ver futebol e foi aí que eu comecei a pensar ser jogador de futebol. E já me contentaria em ser jogador da primeira divisão distrital. Felizmente tive acesso a outras divisões superiores. Portanto, essas paixões ou esse passado ainda vivem na minha memória de uma forma muito intensa.
Aliás, o Jaime agora falou do Aliados e veio-me à memória aquela época em que o Aliados esteve assim, de ir à primeira divisão nacional, porque chegou a um play-off de acesso. Felizmente fiz parte dessa equipa. Eu sei, então não sei. Fomos campeões da terceira divisão nacional e depois fomos, no ano seguinte, em segundo lugar, fomos à Liguilha, em que Famalicão, quanto a mim, teve a melhor equipa de todos os tempos. Desde o falecido Vítor Oliveira, ao Branco, ao Reinaldo, que depois jogou no Benfica, ao Lula, ao de Jair, o guarda-redes, e muitos, podia evocar aqui muitos. E nós ficámos em segundo lugar, fomos à Liguilha e perdemos, digamos, porque eram 3 participantes, eram os segundos de cada divisão, eram 3 divisões, 3 séries na segunda divisão. Verdade. A zona centro, norte e sul, não é? E era, a zona centro foi o Académico de Viseu, a zona sul foi o Lusitano de Évora. Juventude de Évora, desculpa, Juventude de Évora. O treinador-jogador era o Fernando Pérez, um dos jogadores que eu também admiro muito e gostava muito, que jogou mais no Sporting, no Porto e depois no Vasco da Gama. Exato. E era treinador-jogador. Portanto, eu vivi esse período áureo, Aurélio, como nós dizemos na nossa terra, no Aliados de Lordelo, e por 1-3 não subimos à primeira divisão. Mas é um clube, digamos, que me diz muito, é a minha terra. Claro. É óbvio que, dir-me-ás assim, porque começaste no Rebordosa, o Aliados de Lordelo não tinha juvenis e só tinha júniores, então eu comecei na Rebordosa. Acho que tenho tantos amigos em Rebordosa como tem em Lordelo. Ainda hoje eu faço parte daquela família de Rebordosa e de toda a gente. Mas depois logo tive a oportunidade, no ano seguinte, ou passado ano e meio, vim jogar para o Aliados de Lordelo, porque era o clube embora tivesse uma divisão mais acima, nem era por isso, era porque era o clube da minha paixão, o clube da minha terra. Sim, sim. E não há dúvida que é o clube. Quando me perguntam qual é o teu clube, eu digo Aliados de Lordelo. E depois tenho outros. Tenho outros que eu gosto também, por questões várias, nomeadamente porque fui profissional. Claro. E representei o Porto 8 anos, o Boa Vista 8 anos. Isto diz muito, não é? Eu costumo brincar muito, mesmo em assuntos sérios, e às vezes não me entendem, não me compreendem, levam isso para outros caminhos. Eu digo que eu tenho muitos amores. Eu gosto da minha mãe, gosto da minha mulher, gosto da minha filha e de outras pessoas, né? E, portanto, às vezes as pessoas confundem gostar ou não gostar deste ou do outro clube, gostar mais deste ou mais daquilo. Eu tenho um exemplo. Eu gosto muito do Futebol do Porto. Vou cometer aqui uma inconfidência. Eu sou sócio de Futebol do Porto desde 1990. Sócio de cativo há 34 anos. Sou sócio do Boa Vista, sou sócio do Aliados de Lordelo, sou sócio do Sangemil, era sócio do Colombofilia e sou sócio dos Bombeiros de Lordelo, desde sempre. E as pessoas pensam, eu gosto de andar de bicicleta. E agora ando no elétrico, ando um bocado a enganar, porque já andei na outra normal, andava tudo elétrico, eu começava a ficar para trás, eu não gosto de ficar para trás. Então comprei a elétrica também. E às vezes vestia uma camisola porque me davam, porque tinha amigos no ciclismo do Porto e tinha amigos no Boa Vista. E ora davam camisolas, equipamentos do Boa Vista, ora davam equipamentos do Porto. Se eu passasse equipado com a camisola do Boa Vista, os portistas não gostavam. Se eu vestisse a camisola do Futebol Clube do Porto, as pessoas do Boa Vista não gostavam. Portanto, eu vivo, e ainda hoje vivo esse dilema. Qual é o clube? Qual é que tu gostas? Portanto, eu gosto dos dois. É óbvio que gosto dos dois. Posso gostar mais de um ou outro em função do momento. Claro. Mas as pessoas não entendem isso e às vezes sinto então para evitar este desconforto, ando com uma camisola simples, normal, para evitar esses comentários às vezes, que eu penso que nem são desajustados, nem são perniciosos, nem sção maldosos, não é? É uma questão de paixão e eu respeito isso, entendo isso, então procuro e evito que haja de facto essas conversas às vezes mais negativas em relação, porque visto uma camisola, visto outra. Claro. Boa Vista e Porto, quer dizer, o Jaime é o único que foi campeão pelos dois, não é? Pelo Porto como jogador e Boa Vista como treinador. Eu, nesse caso, posso imitar muitas vezes a canção de Marco Paulo, não é? Ter dois amores, porque eu tive um passado que me orgulho muito no Futebol Clube do Porto como jogador, porque eu tive a felicidade e a gente às vezes, eu vejo um programa daqui a alta definição e às vezes o entrevistador pergunta, que eu respeito e admiro muito, pergunta assim: se devem pedir desculpas a alguém? Eu às vezes digo que me esqueci de uma outra pessoa que tivera muita importância no meu
no meu sucesso como futebolista. E quero aproveitar porque publicamente acho que me tenho esquecido dele. Embora na minha memória ele viva presentemente, que é o Sr. Júlio Teixeira, que foi o meu treinador no Aliados de Ordelo, que era irmão do António Teixeira, treinador e jogador do Porto. Sim. Foi um treinador que me ajudou muito a ser homem e a ser futebolista. E às vezes a gente, no meio de tantas coisas, esquece dessas pessoas que tiveram tanta influência no nosso crescimento como atletas e como homens até. E no futebol, eu quando joguei no Futebol do Porto 8 anos, 5 anos seguidos e depois intercalados, porque tive mais 3 intercalados, porque tive 2 no Sporting. E quando eu fui treinar ao Futebol do Porto, à experiência, uma coisa inédita e quase sui generis, não é? Sim, muito. Sim. E então apanhei um naipe de jogadores que tinham sido bicampeões nacionais. Fonseca, o Torres, o Serrui, o Freitas, o Simões, o Gabriel, o Mursa, o Rodolfo, o Oliveira, o Gomes, o Duda, entre outros. E eu cheguei ali a treinar no meio de campeões, do Otávio, do Marco Aurélio e de outros. E cheguei ali... Do Oscar Duarte, não? O Oscar O Duarte. Oscar também, o Zé da Loja, que nós lhe chamávamos. Nós tínhamos apelido Costa, e eu, Gonzalez, Vieirinha e tal. Sim, claro. E então fui lá treinar, estive lá 2 meses e pico a treinar. E essa gente foi muito boa para mim. Acolheram como um deles, digamos, o Sr. Rui sabia que eu porque tinha jogado com o meu primo Valdemar, que alguns deles, o Lima Pereira, me conheciam de alguns jogos treinos entre o Varzim e o Futebol do Porto. O Rodolfo, que ia ver muitas vezes alguns jogos do Aliados de Ordelo, porque o irmão dele, José Reis, tinha jogado comigo na 3ª Divisão. Portanto, havia já algum conhecimento. Já tínhamos jogado para a Taça de Portugal com o Futebol do Porto. Eu tinha andado ali em 3 anos na 2ª e 3ª Divisão. Portanto, já havia algum conhecimento de quem eu era. Mas a forma como eles receberam, a forma como eles me acarinharam, contribuíram para que eu tivesse, se calhar, bom desempenho, com alguma vergonha à mistura, no início, e depois contribuíram para que eu tivesse, de facto, uma experiência positiva a ponto de fazer contrato com o Futebol do Porto. E a gente, às vezes, os anos vão passando, eu como digo, sem esquecer, em termos de memória daquilo que eles foram tão importantes para mim, às vezes a gente esquece de, muitas vezes, falar deles, porque eles foram, como eu digo, Claro. para mim, pessoas que me ajudaram muito. E depois fui crescendo como jogador. É óbvio que, aliado a uma série de coisas, de condições que existiam na altura, que diferentes do clube onde eu jogava anteriormente. Depois um treinador que para mim foi sempre o melhor de todos, o Sr. Pedroto, Claro. né? Sim. Também para os esportistas que a memória dele tem que ser sempre bem viva e bem perpetuada no tempo, e até que, digamos, até que eu não esteja cá. E não é fácil às vezes falar de um treinador que nos deixa um ano de fora. Fiz contrato com o Futebol Clube do Porto e o primeiro ano foi quase um ano de aprendizagem. Era normal, o Futebol Clube do Porto tinha grandes jogadores, bicampeões nacionais, internacionais, e eu vinha de uma aldeia em que traziam, digo muitas vezes que a Linda de Sousa foi para a França de mala de cartão, mas eu vim para aqui sem uma mão à frente e outra atrás. E aquela gente ajudou-me a ser quem fui como jogador, e o sempre todo teve muita influência nessa também. Porquê? Nessa área, porque eu sei jogar, treinava muitas vezes treino conjunto, às vezes nem treinava porque eram 22, nós éramos 26 jogadores e não dava tempo eu entrar. Claro. Eu sofri, chorava e tal, mas não desistia, e acreditei sempre naquele senhor treinador. E portanto tenho que falar sempre dele, porque tive grandes treinadores, muito bons, mas ele foi sempre diferente para melhor. E porquê? O que é que o distinguia? Basta, O que é que o distingue? Basta ver. Eu vou Ainda. dar um exemplo muito real para as pessoas perceberem. Na segunda vez que ele veio para o Futebol Clube do Porto, depois daquele verão quente, De verão quente de 80. em que eu fiz parte também, Uhum. ele foi treinar a Vitória de Guimarães e depois eu assinei um contrato com a Vitória de Guimarães, que ele queria que eu fosse para Guimarães. Mas Assinou? depois O Jaime Pacheco assinei. assinou. Ok. A convite do Pedroto. A convite do Sr. O Pedroto foi... falou com o Dr. Pimenta Machado, reunimos-nos aqui no Porto e eu fiz contrato para ir para o Vitória de Guimarães. Entretanto, o Sr. Pedroto acaba o contrato e, antes de terminar o contrato, faz contrato com o Futebol Clube do Porto, que o Sr. Jorge Nuno Pinto da Costa ganha as eleições. Exatamente. Sim. E então ele fala com o Porto para falar comigo e para falar com o Vitória de Guimarães, para eu não ir para o Vitória de Guimarães, para ficar cá.
E depois houve negociações e tal, e eu acabei por falar com o Dr. Pedro Machado, mas ele não acedia, mas depois lá se entenderam e eu acabei por ficar no Futebol Clube, por renovar pelo Futebol Clube do Porto. Portanto, e depois dele voltar ao Futebol Clube do Porto, agora não há dinheiro, mas antes havia menos. E crédito muito menos. E ele do nada, traz o Zé Beto do Beira-Mar, que estava emprestado, que era do Porto. O João Pinto, que jogava nos juniores do Futebol Clube do Porto, mas nem tinha a posição certa porque andava ali a tapar buracos. Digamos, não era dos melhores. Sim. O Lima Pereira era o 5º ou 6º central do Varzim. Na altura que eu treinava contra o Varzim, que os treinadores eram irmãos. Ora, cara, lá ele quase nem jogava nem entrava. O Inácio tinha vindo de Sport e o Eurico. Foi buscar o Vermelhinho ao Águeda. Foi buscar o Sousa ao Beira-Mar. Foi buscar o José Magalhães aos Júniores. E o Gomes. Assim como outros. E o facto é que nós, só portugueses, começamos a jogar um tipo de futebol que hoje se diz que é o tic-tac, não sei o que é. Nós já fazíamos isso e de um momento para o outro catapultámos o Futebol Clube do Porto para uma final europeia e a maior parte destes jogadores a fazer parte daquele grupo que presenteou Portugal como a primeira vez no Campeonato da Europa. Sim. Tudo feito por ele. Como eu digo, ele procurou. Tem uma história muito engraçada. A propósito disso, nesses primeiros tempos, o porteiro era o Sr. Plácido, um senhor, uma figura incontornável, de boa disposição e de portismo. E depois dos almoços, a gente treinava de manhã e tarde, e depois das almoços, às vezes, eu chegava lá para treinar e ele não deixava entrar. Eu dizia, o que é que vais fazer? Ou às vezes de manhã, cedo, nos princípios. Isso vem treinar. Se for daqui. Ele pensava que eu era algum estranho, digamos, ao clube. Porquê? Porque, de facto, quase não me conheciam, né? E tudo isso fazia parte daquilo que era o grupo, o espírito criado pelo Sr. Pedroto em torno de tudo. Porque ele é que mandava tudo e mandava em tudo. E bem. E o Sr. Plácido, a propósito, que é da relação que nós tínhamos com esses funcionários, que era, de facto, depois traduzidos e levados para uma amizade eterna. E naturalmente o Sr. Pedroto era uma pessoa, via as coisas à nossa frente, o que ele previa. Essa história de colocar os jogadores extremo esquerdo a jogar do lado direito, já havia mais tarde o Chris Huddle, que era inglês, a jogar no Marselha. Mas em Portugal, se lembram daquele golo de Vermelhinho em Aberdeen, foi ele que passou. O José Magalhães saiu, entrou o Costa para a extrema esquerda e o Vermelhinho passou para a direita, sob o comando de Samurais, mas já com antecedentes. Portanto, ele já fazia isso. E outra coisa que é muito especial é que todos os jogadores que foram treinados por ele atingiram o máximo, o pico. Nós jogámos bem aqui e ali e acolá com todos, mas com ele jogámos no limite. Ele fazia... E depois era muito justo. Tem imensas equipas históricas. Vitória em Setúbal, Boa Vista e Porto, não é? E Varzim na Académica. Vitória Guimarães. O primeiro campeonato da Europa conquistado a nível de seleção é o Sr. Pedroto, selecionador de Júnior em 61. Com o Pérez e o Simões na esquerda. Exatamente. E o Serafim. Exato, lá à frente. E outros. E não há dúvida que ele, por onde passava, aquela equipa, eu acho que ainda chuta um pouco mais. Às vezes os colegas meus perguntam-me se sou esquerdo ou direito. E eu costumo dizer, é como o outro diz, é que o pé que estiver mais à mão. Quando eu era miúdo, via jogos ou ouvia o relato de Vitória de Setúbal, e o Jacinto João era das minhas paixões. E eu imitava muito depois na brincadeira com os meus amigos de infância jogar com o pé esquerdo. E essa evolução que eu tive no pé esquerdo deve-se muito a um dos ídolos que também tinha, que era o Jacinto João. Então, e hoje... Boa. Às vezes pergunta-me, o Frasco ainda hoje me pergunta, porque todas as semanas quase confraternizamos. Tu és direito ou esquerdo? Eu disse, escolhe. Escolhe porque para mim era fácil estar com o direito ou com o esquerdo. E naturalmente que o Sr. Pedroto era de facto, estava muito à frente e fazia equipa, fazia grupos e depois era muito honesto e muito justo. Que é uma das coisas que hoje em dia os treinadores têm que perceber. Quando nós somos jogadores, somos filhos. Quando somos treinadores, somos pais. E muitas vezes os nossos pais no passado diziam não e não e não davam explicação. Nós hoje temos que dar. E hoje em dia, num grupo de futebol, se o treinador não for muito igual
muito honesto, muito correto e muito sério, às vezes perde-se os grupos por causa disso. Sim. Ainda recentemente, e sem ser uma crítica, é apenas um exemplo, aquela história que se passou no Benfica em relação a alguns jogadores não participarem nas Olimpíadas e outros sim, ou outros jogadores na fase do Natal irem aqui e outros não irem, isso muitas vezes estraga o grupo. Porque claro. não vai, o que lhe dizem não, dizia porque é que não vou? Claro. Porque é que a mim não e a outro sim? Isso cria muitos desequilíbrios e cria, de facto, pode muitas vezes destruir o tal dito balneário e o ambiente. Portanto, é preciso ter muito cuidado com aquilo que é relacionamento humano, com a forma e a maneira com que se trata o atleta. Claro. Temos que falar sempre a verdade, mesmo que possa doer no momento. Sim, claro. Porque mentir, porque dizer a 13 jogadores que vão jogar, ou 12, só podem jogar 11, é um problema depois na hora do jogo. Há muitos treinadores que dizem aos jogadores, vai jogar. Mas diz a 13. Ou não conta, ou não sabe contar, ou então alimenta ali uma pequena mentira que é muito grave, que se traduz numa gravidade muito, muito, muito grande na hora do jogo. Portanto, isso é preciso ter cuidado. E o São Pedroto, até, por exemplo, em relação a jogadores que jogavam mais, outros jogavam menos, se eu via um jogador que disputava, que ele também apostava mais aqui, mais acolá, se o jogador havia uma diferença abissal entre aquilo que tu ganhavas e o outro, ele tentava equilibrar o que ganhava menos, ele pedia ou até exigia à direção que as coisas fossem equilibradas. Como essas outras e muitas. E diga-me só uma coisa, o Jaime, quando assumiu o cargo de treinador, primeiro no Passos Ferreira como jogador-treinador, lembrava-se do Pedroto, de coisas que ele fazia e também tentava moldar, ou não era assim tão... A química não era assim? Ainda é. Boa. Porque nós temos que ver, porque nós aprendemos com todos os treinadores, que é para o bem, que é para o mal. E o Jaime teve bolas, teve no Sporting, por exemplo, teve o Manuel José e o Toshak, não é? Foram seguramente, e com Porto. Muito respeito por todos. Eu acho que depois de ser Pedroto, eu tenho ali 2, 3 treinadores que tiveram muita importância e me marcaram muito. Foi o Sr. Artur Jorge, não estou a dizer isso por ordem. Sim. O Toshak e o Manuel José. Ok. O Manuel José é uma referência para mim também. É um homem. É um senhor, é um homem sério, trabalhador, honesto e que percebe da poda, como dizemos. Faz questão de ser amigo dele pelo seu caráter, e tivemos as nossas desavenças, claro. Sim. Normais, dentro do campo e fora do campo. Opiniões diferentes, maneiras de pensar e na altura diferentes, mas sempre com muito respeito e muita admiração. E não há dúvida que eu quando comecei, eu não queria ser treinador, isto foi uma obra do acaso, eu nunca fiz apontamentos de nada. A minha mais-valia era sempre: o que é que eu faço nesta altura? O que é que eu faria nesta altura? Sim. Quando eu jogava, como era? Quando eu tinha que decidir o que é que pensava este ou aquele outro treinador. E eu comecei como treinador-jogador. Uma coisa inédita, quase. Eu lembro. Foi o Manuel José, penso que João Alves e um ou outro, mas digamos com sucesso, nós 3 que me lembro. Mas só o Jaime é que marcou um golo ao Porto como jogador-treinador. E fui até há pouco tempo o jogador mais velho do clube a fazer um golo. Ah, foi? Acho que só agora o Luís Carlos é que... Eu não sabia. Eu também não sabia, foi o meu filho que me disse que há parte da minha vida desportiva, que é o meu filho que trabalha comigo, tem 28 anos, que me diz: opa, isto, opa, é aquilo, porque eu... E para não fugir ao raciocínio, eu tenho... E rapidamente, eu se quiser dizer a alguém que fui jogador de futebol, eu não tenho quase nada, eu dava tudo. Medalhas, camisolas, tudo. Se sobrou alguma coisa, ainda está em casa da minha mãe. O meu quarto. Temos que ir lá então. Temos que lá ir. Eu tenho muita curiosidade. O meu quarto nesse manto é intacto, tudo direitinho, como quando eu saí de solteiro ou saí de Lordelo para o Porto e depois por aí fora. E quase não tenho nada. Eu dava tudo. Portanto, não tenho assim... E vou só fazer uma ressalva. O Jaime Pacheco é o número 10, numa altura em que o número 10 era vistoso, não é como agora. Número 10 na final europeia com os Juventus. Certo. E é o número 10 no famoso RFA Portugal. Por exemplo, estou a dar só 2 jogos históricos em que o Jaime Pacheco é o número 10. E já agora, já que temos um apontamento, o Jaime Pacheco é o primeiro português a ver um cartão amarelo em mundiais.
naquele Inglaterra-Portugal, eu até tirei uma fotografia ao E é momento. engraçado. E é o único cartão amarelo que tenho na seleção. Sério? É sério, eu também não sabia isso. Mas foi histórico. Então são duas coisas históricas, porque eu não porque eu ganhei o cunho de algumas coisas, a gente sabe, por maldade. E um jogador que faz 26 jogos na seleção, 25 e uma seleção olímpica, e leva um cartão amarelo, quer dizer, eu era lutador, não era agressivo, era lutador. Sim, claro. Às vezes tinha medo do Briga e de outros, mas um homem de quase 2 metros, parecia, não é, aquela figura dos filmes do Hulk e tal. Mas eu tinha que saltar com ele, tinha que lutar com ele, tinha que meter o pé com ele, não podia dar parte fraca. Fui sempre lutador, nunca fui agressivo. E a primeira vez que eu fui expulso, eu jogava no Vitória de Setúbal por dizer um palavrão que se diz aqui no Norte que é uma vírgula, uma reticência, que lá em baixo é uma coisa grave, não é? Falei em Carvalhos e não sei o quê, e fui expulso por isso. E quem foi o árbitro? O Veiga Trigo. Mas ele penitenciou-se, ele acabou o jogo, acabamos o jogo, ele chegou primeiro ao estádio de Vitória de Setúbal do que nós ao autocarro. É verdade. Depois contou lá umas histórias que tinha tido. Tinha uma dívida para com o Benfica. Foi um Benfica e Vitória? Foi. Ok. E, portanto, foi expulso aí. E nessa de treinador, eu comecei a ser treinador-jogador de Paços de Ferreira sem querer. Eu era o capitão da equipa, o professor Neque é destituído, e eu fiquei ali como capitão da equipa a fazer, digamos, treinador à espera que fosse contratado alguém. Aquilo foi passando, jogámos com o Sporting, perdemos, jogámos com a União da Meira, ganhámos, e então decidiram que fosse o treinador. Eu disse, mas eu não queria, porque eu tinha medo de perder, depois vinha um treinador qualquer, perdia 3 ou 4 jogos, despedia-me, e depois eu queria era jogar. E queria era jogar, a minha missão era jogar. E os jogadores pediram, e eu lembro que na altura 3 jogadores iam ser despedidos, eu disse, esses jogadores têm que se manter. Lembro-me de 2, essencialmente, titulares, ou não titulares, mas quase o Padrão e o Valtinho, eu disse, eles têm que ficar. E a direção apoiou-nos incondicionalmente. E nós, de penúltimo lugar, ficámos em 9º lugar. Espetáculo. Portanto, no ano seguinte, acabei por não ficar em Paços de Ferreira, nem como treinador, nem como jogador, que eu queria continuar a ser só jogador. Eles queriam que eu fosse treinador. Portanto, então, para onde é que foi? Não? Fiquei desempregado. É verdade, fiquei desempregado. É sério, fiquei desempregado. E depois, passado um mês, eu fui jogar para Braga. Joguei no Braga. Okay. Braga. Com o Caraguá, não? Sim, Caraguá. Espetáculo. Boa gente, bons jogadores, era. Ali, na altura, o Braga hoje está muito diferente para melhor. Tinha muitas dificuldades de organização, financeiras. Era um clube, de facto, que passou ali uma fase muito difícil. E eu estive lá nessa altura. Mas depois, tive uma altura de que abdicar. Ainda fui treinador-jogador no Rio Ave, na 2ª divisão. Ok. Depois senti que tinha que abdicar, porque quando perdíamos eu não tinha que jogar. Eu podia ser o melhor em campo, ou marcar um golo ou outro, mas se ganhássemos, ok, tudo bem, mas se perdêssemos, não tinha que ser treinador-jogador, o que é normal também. A gente tem que perceber e entender que as pessoas têm das formas de pensar, erradas ou certas. Sim. E a gente não pode estar a contrariar tudo e todos, nem pensar que nós é que estamos certos. Então eu abdiquei de ser jogador, com muita pena, mas continuava a treinar com os jogadores, e depois enverdei por uma carreira só de treinador. E muito bom, e muito bem, porque a minha primeira grande recordação, para além desse golo pelo Passos como jogador-treinador ao Porto, era o Vítor Bahia na baliza, se não me engano. Ainda por cima o Vítor Bahia, que era de facto um colosso, que era um dos melhores guarda-redes do mundo na altura, se não melhor, quer dizer, marcar o golo ao Vítor Bahia é uma coisa para ser registada. Histórico, eu tinha que registrar a patente disso. Nem mais. Fazer um golo ao Vítor era uma coisa quase impossível na altura, até pela equipa que o Porto tinha, mas essencialmente pela qualidade que ele tinha como guarda-redes. E aquilo que mais me Desculpa, o problema das camisolas. Eu gostava de jogar com a fralda de fora, e normalmente as camisolas eram muito compridas, e depois travava um bocado o andamento, ou as mangas muito compridas também, e eu então o que é que fazia? Ou cortava, mas na altura não havia muita abundância de camisolas como agora, ou então metia para dentro com um adesivo e colava. Mas era sempre desconfortável, mas pronto, mas eu lá me desenrascava. E normalmente ficava com o número que ninguém quisesse. Ok. O jogar com o 10 foi um número que ficou abandonado.
Na seleção, quando eu cheguei à seleção, o 10 estava encostado, porque era do Alves ou do Oliveira. Portanto, eu fui jogar numa altura que Sim. eles não foram convocados. É verdade. Sim. E então sobrava o 10 e deram-me o 10. Espetacular. E depois, por questões de ser 10 hoje, foi amanhã, foi depois, no Futebol do Porto foi igual. Foi assim. Porque se às vezes não era como agora, os números instituídos para a Sim, já época são toda. desses, exatamente. Era de 1 a 11 e pronto. E depois os demais suplentes. E o que sobrava, pronto, para mim estava tudo bem. Claro. E por isso é que jogava com 10, jogava com 8, jogava com 6, jogava com 2, jogava com o que sobrasse. Não fazia questão de... É verdade que depois, na seleção, comecei a jogar com 10 e depois no Campeonato do Mundo e da Europa era diferente, era Claro, sorteado. Sim. E lembro-me que no Campeonato do Mundo o número 10 saiu em sorteio ao Veloso. Foi? Eu Mas o Veloso nem foi. Não, porque teve aquele problema Pois, supostamente Sim, eventual doping. Doping, exatamente. E então a camisola sobrou. Sobrou. E o Futre, tem comigo disse: Pacheco, se tu não te importasses. E o Futre era o nosso menino, né? O Futre, leva lá que me fica com a camisola, joga com a camisola. Portanto, eu tinha a intenção em ficar com ela porque ela estava lá encostada, né? Mas depois o Futre falou-me de tal maneira, e quem é que não gosta de Futre? Claro. E então disse: joga-te com ela. E eu joguei com o 15. Foi? 15. Foi, não me lembro. Número 15 foi o Campeonato da Europa, número 7 Campeonato do Mundo. Ok. Foi assim, foi ao sorteio e tal, e foi que saiu. Pronto. Às vezes nem a trocava, mas uns não queria e tal, mas pronto, joguei com esses números. Muito bem. Mas essa de jogar no clube era uma coisa que para mim, logo que jogasse a titular, para mim estava Desde bem. que fosse de 2 a 11 estava bom. Estava tudo bem, é verdade. Eu estava aqui a falar de Passos Ferreira e depois lembrei-me da conversa anterior, o Pedroto e o Pimenta Machado. O Jaime Pacheco, muitos anos depois, voltou a encontrar-se com o Pimenta Machado e realmente foi para Guimarães treinar o Vitória. E é uma epopeia inacreditável porque o Vitória foi campeão da segunda volta. É verdade, um futebol atrativo, sim, só golos. Fenomenal. E a ganhar ao Benfica, ao Porto e ao Sporting fora? Fora ganhámos em Alvalade, ganhámos 3-2 em Alvalade, 3-2 Nas Antas? No Benfica não me recordo como é que foi. Não foi em Campo Maior 2-0, não? O Quimberto e 2-1 ou 2-1. Foi? Foi 2-1. Mas em Campo Maior, não foi? Foi em Campo Neutro. Treinador era Manuel José. Não sei se foi nesse ano. Não sei. Também não. Sei que o Vitória ganhou esse jogo. Treinador Manuel José ganhámos 2-1 em Campo Maior. Yeah. Há coisas que me passam e coisas até muito positivas. Aí está, o doutor Pimenta Machado. A idade, os tempos, a gente às vezes a guerrilha e sangue na guerra, a gente às vezes é uma pessoa a quem eu devo muito também. E dir-me, porquê? Porque, e costumo dizer, essas referências como o doutor Pimenta Machado, o Major e outros presidentes, Sim. a gente falo deles com um respeito enorme. De facto foram enormes no futebol português e na altura difícil. Agora há dinheiro para tudo, subsídios e apoios, não tinham nada. Eles tinham que pôr do bolso deles, muitas vezes. E eu lembro-me que na altura estava a treinar a União de Lamas. Exatamente. E o Vitória de Guimarães não estava muito bem, o treinador era o Vitor Oliveira. Uhum. O Vitor Oliveira é despedido e estava para ser contratado, penso que ainda chegaram a conversar, o Carlos Alberto Silva. Okay. E o Carlos Alberto Silva tinha uma quinta e houve lá um animal de estimação que lhe deu uma mocada e ele ficou com dificuldades de mobilidade. Okay. E então ele andava um bocado na perspectiva quem vai treinar o Vitória de Guimarães. Entretanto ficou o Manuel Machado a fazer ali 2 ou 3 jogos. Sei que fez um jogo com o Beiorense e pronto, lembro-me só desse jogo. E entretanto ele estava a pensar em alguns treinadores mais novos e tal, estava a apontar ao Carlos Manuel, que estava no Estoril. Okay. E alguém lhe falou no meu nome, eu estava a treinar a União de Lamas. Uma equipa também, apesar de treinar 2 ou 3 meses, foi um clube sui generis muito especial. Pessoas boas, jogadores que davam a vida no campo. Os jogadores que eu gostei de treinar, que falei pouco também, mas o Rui Ferreira, que foi agora treinador de campo de Viseu, o Bessa, que é manager, acho que também do Viseu ou de outra equipa qualquer, entre muitos. Bons, profissionais e valentes. Então eu estava a treinar no União de Lamas, na segunda divisão,
E ditou sorteio Futebol Clube do Porto, União de Lamas. Entretanto, o Dr. Pimenta Machado liga para a casa dos meus pais, que o meu pai tinha falecido recentemente. Eu fiquei ali a dar apoio à minha mãe uns meses e estava ali a viver com a minha mãe. E telefone, não havia telefone, telemóveis, telefone fixo e tal. Ao rol, inventamos rol. E ele pela voz vi logo que era ele. Pensei que era alguma brincadeira, mas depois vi que era ele. Encontramos-nos, ou marcámos um encontro. Entretanto, nós, Salveiro foi numa segunda-feira, na quarta-feira vamos jogar ao Estado das Antas, tempo de Bobby Robson. E nós lá com uma equipa, à nossa maneira, com muita vontade, organizados e tal, ficámos ali, empatamos 90 minutos, vamos ao prolongamento, 30 minutos. No último minuto de prolongamento, o meu jogador Edgar Isola, que tinha sido a Júnior Futebol Clube do Porto, o Silvino faz penalti, o Jorge Silva falha o penalti, bate na trave e tal, e o jogo termina. No último minuto do prolongamento. Podia ser 0-1 para o Lamas, eliminar o Porto nas Antas. É verdade. E, entretanto, no dia seguinte, encontrei-me com o Dr. Pimenta Machado, ligou-me, encontrei-me com ele num espaço de estacionamento no Estado das Antas. Começámos ali e rapidamente chegámos a acordo. Eu ainda fui fazer um jogo Beira-Mar, União de Lamas, e o Vitória de Guimarães jogou em casa com o Campo Meirense, ganhou o Salvador 4-1. Passado 3 ou 4 meses, depois está treino Vitória de Guimarães, e passado 2 meses, Futebol Clube do Porto, Vitória de Guimarães, vamos lá, ganhámos 3-2. O Futebol Clube do Porto não podia perder em casa há anos. Fomos lá, ganhámos 3-2. Portanto, eu tinha que ganhar o Futebol Clube do Porto na Ressano e ao Bobby Robson. Não há dúvida. E eu, simpático, o Bobby Robson? Convidou-me ao gabinete dele. No primeiro jogo ou no primeiro segundo? jogo que empatámos, que ele sabia que ia ganhar o segundo. Nesse não, mas pronto, é normal. Era diferente, o contexto era diferente. Não era taça, tínhamos que agendar datas para o jogo. O segundo jogo foi diferente. Mas uma história muito engraçada em relação a isto. E o Dr. Pimenta Machado está. Eu era da segunda divisão, ele também fez um reset à minha história como treinador. Tinha estado no Rio Ave como treinador-jogador, tinha estado no Passo de Ferreira, fizemos bons resultados na altura com a Vitória de Guimarães. Isso pode ter pesado, mas foi alguém que lhe falou, ao ouvido, ou a almofada dele que o aconselhou, e eu estou-lhe muito grato por isso também. Depois saí em litígio com ele. Penso que aí, como eu digo, eu ainda hoje faço uma coisa que na altura, na experiência, não fazia. É óbvio que não meto isso no contrato, mas a palavra sempre, num contrato, nunca fazer uma reunião depois de um jogo de futebol. Nunca. Está tudo a quente, é muito complicado. Claro. E essa reunião foi feita depois do jogo Vitória de Guimarães Boa Vista 1-1. Aqui um jogador meu é expulso a começar a segunda parte e jogámos com 10 o jogo todo e empatámos. Na altura do Boa Vistão, não é? Sim. E depois a conversa aqueceu e eu fui despedido. E não foi porque eu gostasse, mas as coisas não estavam a bater certo ali, e se não fosse ali, se calhar ia ser mais à frente. Porque eu sou de colaborar, eu sou de diálogo, eu sou de ouvir, eu sou de prestar atenção, mas as decisões sou eu que as tomo. Sim. Ainda hoje em minha casa isto é assim. Portanto, e em todo lugar é assim. Mas a última decisão, se eu for o chefe, é que tenho que tomar a decisão. E o Vitória estava em que lugar quando já Segundo lugar. Segundo lugar. Isto no tempo do Porto pentacampeão, não? Qual é que é esse período? 94, 99, não? Eu por datas, deve ser, eu não? quase não sei a minha idade, também não convém. Eu por datas não posso precisar. Mas esse Vitória era quem? Zalvites? Capucho? Paneira? Não. Quer dizer, o Paneira era meu jogador. Pois, exatamente. Sim, pois, o Zalvic já tinha ido para o Porto. Ok. O Zalvic já tinha ido para o Porto. Foi meu jogador. Digamos, eu recuperei o Zalvic, porque o Zalvic, quando eu cheguei ao Vitória de Guimarães, estava naqueles de vai embora. Vai embora para onde? Para o Porto, não? Não, sem destino. O Zalvic porquê? Exatamente. Porque não era uma aposta assídua ou frequente do Vítor Oliveira. Boas, ok. Eu cheguei lá, foi muito simples. Jogavam 2 jogadores excelentes, profissionais, com um nome muito grande da Vitória, que era o Nadinha e o Soeiro, Sim. que eram os capitães, inclusive, da equipa. Sim. E saíram os dois, entrou o Marco Freitas e entrou o Zalvic. Portanto, ali
eu tive que, como tenho sempre, fazer as coisas à minha maneira. Claro, sim. Independentemente de gostar mais ou menos do homem, do jogador. Mas é o interesse da equipa que está acima de tudo. E naturalmente que em todos os clubes a gente sabe que os presidentes gostam de ouvir a gente. E eu sou prestável a diálogo e a ser consultado e a dizer tudo sem problema nenhum, até porque são os nossos presidentes. Mas na hora de decidir, portanto, e foi por isso que nós nos entendemos, eu e ele. Mas hoje somos amigos, é uma pessoa que eu respeito muito. Sim, claro, também já gosto foi, muito já passou muito e lhe tempo. devo muito, até porque ele, na altura em que eu era pouco conhecido em termos de treinador, tinha pouco trabalho e ele acreditou em mim, em boa hora, que foi bom para mim e para o Vitória de Guimarães, até porque o Vitória de Guimarães, a partir dali, também teve um crescimento em termos desportivos que ainda hoje me relembro com muita saudade desses jogadores todos. Alguns deles foram, de facto, os melhores do Vitória de Guimarães de todos os tempos, porque nós, de facto, conseguimos ali, através de muito trabalho, sem trabalho não se vai lá, e através da minha liderança e à minha maneira, jogando com eles, convivendo com eles, confraternizando com eles, quiçá almoçando com eles. Eu era só o mais velho, pouco mais velho, mas era mais velho, e sempre senti respeito da parte deles. Isso fez com que eu me sentisse à vontade e decidisse à minha maneira, sem complexo nenhum. E quem é que apostou em si para o Boa Vista? Quem foi a pessoa de contacto? Foi o João Loureiro, o Dr. João Loureiro. Eu depois saio e tenho ali uma fase em que, salvo erro mesmo, eu fui fazer um mundialito, um torneio de futebol rápido, que é um futebol muito especial, ao México, com o Eusébio, claro. O Eusébio, tens que vir, eu fui. Estava desempregado, eu fui. É um tipo de ringue, onde é o futebol de salão, mas em tipo ovo. Okay. E a baliza é de facto um buraco que se faz em cada estrutura. ponta. Okay. Na estrutura. Okay. E aquilo, a gente muitas vezes quer estar a bola para fora não consegue, não dá. Porque as laterais são muito altas. Portanto, aquilo, nós estávamos a jogar Salgueiro com o Canadá, a 4 minutos de jogo estávamos a perder já 3-0. Porque aquilo, eles 3 em 3 minutos ou 2 em 2 minutos estavam sempre a trocar de jogadores. E nós não. Além de não conhecermos aquilo, a gente quando andava à procura da bola ou do adversário, já estavam outros a jogar, não eram os mesmos. E então, nessa fase, lembro-me que um diretor do Chaves, acho que Melo qualquer coisa, me convidou para ser treinador do Chaves. Mas penso que fez aquilo só para enganar a massa associativa. Porque ele queria lançar Manuel Correia como treinador, sim. E então eu tive uma reunião com ele numa estalagem em Vila Real e ele simulou que me queria, mas depois de ter dito aos dirigentes do seu clube que se calhar não queria ir ou não quis ir ou que pedi muita coisa, e não foi nada disso. Falou comigo, mas não passou daquela conversa e apostou no Manuel Correia. Entretanto, estou em casa num sábado e liga-me à meia-noite e qualquer coisa, um amigo comum do João Loureiro, e eu tive que me levantar. A minha mulher acreditou em mim e deixou-me ir. Eu reuni-me com o Dr. João Loureiro e ele disse: eu contrato por isto, porque você saiu a ganhar. É um treinador que está sempre a ganhar. Eu gosto de treinador que esteja sempre a ganhar. E depois nós tínhamos tido um problema quando foi a Boa Vista Vitória de Guimarães, em que eu vinha a subir as escadas e pegámos um com o outro e eu chamei-lhe uma frase engraçada que andou para aí na imprensa e tal, mas sem ser, digamos, mal educado. Uma brincadeira. E ele ficou ali com aquilo no ouvido e gostou da minha reação, gostou do meu trabalho também e contratou-me também. E naturalmente... E aí foram os tais 8 anos no Boa Vista? 8 anos alternados, ali na parte final entrei e saí 2 vezes, salvo erro. E acho que não tenho problema em dizer, foi o melhor presidente que eu tive. É verdade que na última fase foi muito difícil para todos e entendo que também era para mim, mas também era para ele, mas acreditou sempre em mim, sempre me apoiou incondicionalmente. Claro, okay. E se não tivesse um presidente como ele, não teríamos sido campeões. Ele acreditou sempre em mim e apoiava tudo o que eu fizesse. Podia eventualmente discordar de acolá, mas nunca percebi, nem deu a perceber ao grupo que estava em desacordo, esteve sempre do meu lado. Okay. E evidentemente que fizemos história no clube, do qual nos orgulhamos todos, porque foi muita gente, foi muitos jogadores, foi muitos médicos, foi muitos roupeiros, foi muita gente claro. que as pessoas esquecem, mas nós não. Sim, sim. E fizemos história, não há dúvida, porque trabalhávamos muito.
Eu dizia sempre aos meus jogadores, nós temos que ter um treino mais que os outros durante a semana. Nós temos que ter mais, meia hora por dia de treino mais que os outros. E sermos organizados. Porque a história de laboratório, a história da posse de bola, a história de entrar a jogar por dentro, jogar por fora, fazemos todos igual. O nosso objetivo era andar mais depressa. Claro. Chegar lá mais depressa. Ganhar a bola mais depressa. Ter a bola mais tempo. Portanto, uma série de coisas que eu obrigava e que contribuía para que os jogadores tivessem que sofrer muito, honestamente, sofriam muito, mas eu sofria com eles. Claro. Tenho uma que me recordo que fomos jogar ao Bayern de Munique para a Liga dos Campeões, era um frio, um gelo daqueles, não sei se era 5, se era 7, se era 2, se era 10, abaixo de 0, e eu não deixava nenhum jogador treinar de calças. Eu não treinava de calças, eu mesmo com frio, que não sei que como não perdia as pernas, tal era o frio. Nós tínhamos algumas regras difíceis de suportar e de praticar na altura, mas eu sabia que nós íamos ser melhores e mais fortes com essa metodologia. E muitas vezes treinávamos de manhã e tarde para evitar às vezes excessos fora do campo. Sim, percebo, claro. Os outros treinavam, eu li às 11 horas da manhã, nós treinávamos às 9, mas para isso tínhamos de estar lá às 8h30 ou 8 da manhã. Claro. Portanto, é uma ética de trabalho diferente. Diferente. Claro. Porque eu sabia que nós íamos ser mais fortes a todos os níveis. E depois era a classe deles, a vontade deles, a vontade de ganhar. Porque isso via-se, não é só no jogo, é muito bonito fazer roda, é muito bonito bater palmas antes do jogo, no final do jogo, mas isso ganhava-se no dia-a-dia, no treino. E nós conquistávamos isso no treino, com sofrimento. Porque chegar ao campo só não chega, é preciso ganhar essas capacidades. A velocidade, a resistência, o sofrimento, é durante a semana que se ganha. E através de muitas semanas, muitos meses de trabalho. E eles, felizmente, eu tinha esse grupo e eu era apoiado pelo presidente sempre. Eu lembro-me que, e não é segredo para ninguém, ele dizia, quando você é treinador do Boa Vista, eu durmo até a hora que me apetecer. Se você quando não é treinador do Boa Vista, eu levanto-me cedo, tenho que levantar cedo, porque eu estou muito preocupado. Portanto, havia ali uma simbiose muito forte, muito boa, muito positiva. No trabalho do Jaime Pacheco, ao serviço do Boa Vista, há uma série de jogos no Bessa, 21 jogos sem perder do Boa Vista, e nesses 21 jogos, 18 vitórias. É claro que a cereja é o título de campeão em 2001, que já se vinha a pronunciar já há algum tempo. O Boa Vista do Pedroto, o Boa Vista de Manuel José, e depois foi o Boa Vista do Jaime Pacheco, que já tinha cometido várias proezas, ganhar 3G na Luz, 2 anos antes, se não me engano, em 99. Houve ali várias proezas de Boa Vista que se confirmaram naquela época. Tinha que ser naquela época? O que é que se passou para ser ali? Houveram muitos fatores que foram determinantes. A primeira foi, digamos, eu fui moldando o grupo à minha maneira. Fomos fazendo as aquisições que eu senti que podiam ser mais-valias. Lembro-me que houve ali alguma indefinição, alguma decisão em relação ao Silva, que estava a jogar no Braga, mas que tinha... O avançado Elpídio Silva? O Elpídio Silva. Okay. Digamos, ele tinha ali... Estava mal cotado a nível até social e pessoal, pela vida que fazia, mas eu acreditava nele. Ele era um jogador que jogava a 10, e eu entendia que ele podia fazer 10 e de ponta de lança, que veio a acontecer. Embora não fosse o avançado mais utilizado. O Wellington foi mais utilizado que ele. Okay. E depois tinha ali uma série de jogadores em quem eu acreditava solenemente, porque eu sabia que se adormecesse no banco, não era o caso, que no final o trabalho estava feito e bem feito, e se não tivesse que ir para o campo, mas ia sempre, por qualquer motivo, eu sabia que eles treinavam mesmo sem a minha presença, que treinavam da mesma maneira, da mesma forma. E nós aliado a esse sucesso, nós fomos 2 vezes segundo. É verdade. 2 vezes. Que mais consolida e mais valoriza aquilo que foi esse campeonato. E nós tínhamos um problema muito grave também. É que nós, quando íamos jogar a Paços de Ferreira, ou íamos jogar ao Alverca, ou íamos jogar ao Marítimo, ao Belenenses, ou ao Vitória de Guimarães, ou ao Braga, era a rivalidade normal. Mas os outros clubes, era de facto, porque eram pelo Paço, ou pelo Alverca, e depois eram pelo Benfica, pelo Porto ou pelo Sporting, os adeptos. Portanto, nós tínhamos sempre, do lado de lá, uma fração de adeptos que tinha paixão por 2 clubes, que era o clube
da terra deles, e o clube percebo. que estava acima queria que nos ganhasse. Portanto, sim. E nós tínhamos, de facto, uns adeptos, os Panteras, penso que agora toda a gente sabe que é os Panteras, que nos acompanhavam sempre, e eram muito importantes para nós, apoiavam-nos sempre. Nós éramos nós e eles. Faziam viagens a Campo Maior, ou faziam viagens a Alverca, ou faziam viagens a Setúbal, ou viagens a Passo Ferreira, ou a Chaves, e eles estavam sempre lá connosco. Eles eram importantes para nós, por pouco que fossem, eram importantes para nós. E nós festejávamos com eles festejavam connosco, eles acompanhavam-nos, e devem ter sofrido muito, porque nós sentíamos aquilo que era a adversidade desses adeptos dentro do campo, mas eles sentiam fora. Portanto, eles ajudaram-nos muito, foram muito importantes para nós. E nós também fazíamos tudo por eles, porque jogávamos para eles. E naturalmente era, como digo, foi uma série de anos ali a trabalhar em conjunto, a confiança que existia, a metodologia com que treinávamos no dia-a-dia e depois a vontade de ganhar. Nós ganhávamos e para nós era normal. Sim. Nós empatávamos e para nós era uma derrota. E portanto isso foi-se contagiando. Os bons foram contagiando. Havia um ou outro, de facto, um que não se adaptava por isto ou por aquilo. Não era só pela forma de jogar, mas por essa mística, e então eles próprios saíam pelo próprio pé. Porque eu sentia no dia-a-dia que os jogadores rivalizavam muito uns com os outros. Eu também queria ali uma rivalidade enorme de dois jogadores por posição. E há jogadores que ainda hoje dão entrevistas a dizer, o Paulo Turra falou isto recentemente, quando estava a treinar o Vitória de Guimarães, fazíamos espécie, como é que nós ganhávamos um jogo, e depois a seguir o treinador mudava 3 ou 4 vezes, ou 3 ou 4 jogadores. Sim. Era o treino para mim que contava muito. Tu hoje, o Quevedo dizia, eu era titular, depois houve um jogo assim que não joguei. Eu disse, tu não treinaste convenientemente durante a semana, eu avisei-te. Porque eu tenho o Mário Silva ou o Erivan que jogava bem também. Então não me lembro. Portanto, essa rivalidade entre eles eu sentia no Futebol Clube do Porto. Com o André, com o Quinho, com o Frasco, com o Sousa. André jogador, claro. Portanto, essa rivalidade, eu dizia assim, como é que eu vou conseguir que estes jogadores consigam rentabilizar e jogarem no limite? É terem concorrência, não é só o meu treino, não é só o meu diálogo, não é só a minha exigência. Claro. É ele olhar para lá e dizer assim, porque eu jogava no Futebol Clube do Porto, quando a bola ia para a lateral e eu olhava para o banco do Futebol Clube do Porto e dizia assim, se eu não correr eu estou tramado, está ali grandes craques ali no banco e eu estou a jogar, portanto, eu tinha que apelar a todas as capacidades e virtudes e pôr o medo de lado e arriscar tudo. E meter o pé, meter a cabeça e lutar até ao fim, porque tinha concorrência. Isso é muito importante para um jogador evoluir e ter bom rendimento. Na baliza era o William e o Ricardo, E não o era? Ricardo. Eu tive mais, porque o que não jogasse amoava, como é óbvio. E então foi buscar um terceiro, que era o Cadinho, porque para criar ali amoas, então o Cadinho é a solução também. Portanto, eu tentava sempre arranjar a maneira e forma de não criar, entre aspas, guerra com eles, e a guerra era feita entre eles durante a semana para chegar ao jogo e serem, de facto, aqueles jogadores que rentabilizavam e jogavam sempre no limite. Porque, o jogar bem é importante, mas não é tão bom quanto isso, porque eu digo muitas vezes, o Figo já não joga, um dos meus ídolos também, porque não tem condição física. E nós, quando idolatramos este ou aquele jogador, ele não está a jogar bem, e vê-se agora no Manchester City, novos jogadores, ele não está bem fisicamente. E quando não está bem fisicamente, não rende. Não rende, claro. E as equipas, quando estão 100% treinadas, a todos os níveis, e estão no limite das suas capacidades físicas, e nota-se que... Por isso é que há altos e baixos de algumas equipas. É nós procurar que as equipas tenham altos, mas não tenham baixos. Porquê? Sim. Fazendo as tais alterações no grupo, Claro. metendo o Pedro Santos, ou metendo o Sanches, ou metendo o Freixo, ou metendo o Rui Bento, ou metendo o Petit, portanto, ou o Goulart. Portanto, eu tinha ali um naipe de jogadores Muitos. que eu dizia, mata estes folas que eu vou escolher os que treinaram melhor. Numa fase, eu recordo-me que eu tive a felicidade de treinar um dos melhores jogadores da história do Boa Vista, que foi o Timóteo. Mas eu a 10 ou 15 minutos de jogo tirava-os muitas vezes. E os adeptos quase que matavam. E o presidente dizia assim, tirou e se fosse assim tirava mais cedo. Era essa força que ele me dava, que eu tinha, para fazer as decisões que eu julgava que eram as mais certas. Às vezes não eram, porque a gente às vezes podia não ganhar. Nós fomos eliminados do Esposende porque eu tirei o Timóteo para aí a 10 ou 15 minutos de jogo, ou 20. O terreno muito irregular. Aos 10 minutos de jogo tirou? Exatamente, foi 10 ou 15 por aí.
muito irregular, ele não se adaptar ao jogo, ao campo e aos adversários, e eu tirei e perdemos. O facto é que eu fazia aquilo conscientemente e tinha muita paixão pelo Timóteo. Claro. Tinha muita paixão por ele, mas entendia que para a equipa, para o grupo era o melhor, e eu fazia. No tempo do Covid vi alguns jogos do Boa Vista que não tinha visto, revi. Sim. Tinha visto quando foi treinador. Claro. Nós fomos jogar a Guimarães e ganhámos 2-1. O Seixas foi suplente. Eu disse, deixa o Seixas suplente. Portanto, esse tipo de coisas que na altura eu, pela minha juventude, pela minha forma de trabalhar, pela minha forma de ver o jogo, não havia cá meninos bonitos. Tinha um jogador que as pessoas dizem que eu tenho muita paixão por ele, e tenho. Como jogador e como homem, que era o Martelinho. O Martelinho não tem nome de jogador, de facto. Nem tinha estilo de jogador. O facto é que ele não jogava e dizia, mister, estou aqui para o que precisar, para a posição que quiser. Ia para o banco e cumprimentava todos os dias da mesma maneira. Porque quando se joga, cumprimenta-se 2 vezes, treinador. Quando não se joga, não se cumprimenta vez nenhuma. Isso é normal no grupo dos futebolistas. E ele não, ele tinha essa característica, essa forma de ser, esse caráter que eu elogiava muito. Jogava de defesa direito, extremo direito, e entrava, saía, e sempre cara alegre. Portanto, por acaso, a minha próxima pergunta era sobre o Martelinho, e queria perguntar se o Jaime se lembra daquele gol que ele marca, que é, no fundo é histórico e que ajuda ao Sporting. Numa jogada, é no último minuto, e a jogada começa com um canto contra o Boa Vista, para o Sporting. A bola não entra na área, vai para o Schmeichel, e depois o Schmeichel não acerta na bola bem, o Boa Vista recupera a bola e é o gol do Martelinho. Qual é que é a dose também de sorte que se tem para ganhar um jogo que vale um campeonato, no fundo? Eu na minha vida social costumo dizer que tenho 2 famílias. É aquela família que estou ligado diretamente, a minha mulher, os meus filhos, a minha mãe, os meus sogros, os meus sobrinhos, os meus irmãos, tudo. E depois tenho outra família, que é a família também, que são os amigos. E quer do lado, quer do outro, eu procuro ou evito relacionar-me com pessoas negativas, com pessoas que pensam que amanhã vai chover, e que tem um terremoto, e que o país vai estar pior, e que a vida vai estar pior. Sim. E eu gosto pouco dessa gente. Ou de, pelo menos, não é gostar pouco, gosto pouco de conviver, de confraternizar. Sim. E há jogadores que estão sempre a pensar que não vão jogar, ou que se vão lesionar. Há jogadores assim, se calhar vão lesionar, se calhar não vai dar certo. Pessimistas, negativistas. Sim. E o Martelinho não. O Martelinho tinha um espírito positivo todos os dias. E dava valor e valorizava tudo que tinha. O carro que tinha, os 4, 3 ou 5 filhos que tinha, que ele tinha muitos filhos, a mulher que tinha, o clube que treinava, o clube que representava, os colegas que tinha. Portanto, ele valorizava tudo. Era um rapaz de espírito positivo, sempre sorridente, sempre alegre, sempre contente. Se não jogasse, também tinha a sua azia, entre aspas. Claro. Mas guardava para ele e transmitia que ao treinador, eu quero jogar, e disponha de mim para o que precisar, mesmo estando no banco, sorridente, como se fosse jogar a titular. Portanto, se calhar isto tem muito reflexo depois naquilo que é o jogo, a atividade propriamente dita. Sim. E se calhar ele foi contemplado com essa felicidade, porque ele é um homem positivo. Um rapaz que toda a gente gosta pela sua forma de ser, sua forma de estar. Portanto, ele, se calhar, Deus contemplou com essa felicidade de ser marcante aquele gol que ele fez contra o Sporting, que era na altura, salvo erro, o rival direto. Sim, era. E o Porto. Embora o Porto tivesse acabado em segundo, a verdade é que o Sporting também tinha alguma hipótese. Ainda tinha hipótese. Sim. E o Martelinho, de facto, era um jogador que jogava em qualquer posição. E era a equipa campeã em título, o Sporting. É o Sporting, não é? Sim, também. Não há dúvida. E lamento muito é que às vezes se digam, até meus amigos, roubaste um campeonato ao nosso clube, ao teu clube, ou ao Porto. Eu disse, não roubei nada a ninguém. Eu fiz aquilo que todos nós gostaríamos de fazer. Bom, era o que faltava. Então o Boa Vista é campeão, devia ser muito mais vezes. Não, e depois tem uma coisa. É que as pessoas têm que perceber que eu, quando sou profissional do Porto, tenho que ser profissional do Boa Vista, no Paço de Ferreira, no Rio Ave, no Lá, mas igual. Eu, se jogar contra o meu irmão ou contra o meu falecido pai, se jogasse contra ele ou contra a minha mãe, que ainda é viva e tem 94 anos e quer ter a longevidade dela e a saúde dela e a frescura da raciocínio que ela tem, eu quero ganhar sempre. O meu filho trabalha comigo.
E o meu filho, eu às vezes digo assim, eu queria se calhar aqui alguma mentalidade do meu filho de perdedor, porque eu nunca o deixei ganhar. Fosse jogo que fosse, eu o deixava ir até aos 9, a 5, mas eu depois, através daquilo, eu ganhava sempre 10 a 9. Ele ia chorar para a mãe, não sei o quê, e eu se calhar não devia ter deixado de ganhar porque eu não deixava ganhar. Portanto, e é óbvio que eu fui um apaixonado por Boa Vista. Eu tive convites de Sporting, de Benfica e nunca quis ir. Nunca quis, porque eu estava tão bem no Boa Vista. Claro. Eu sentia-me perto de casa. Perto de casa é importante para mim. Eu sou um caseiro, mas o Boa Vista dava-me tudo, dava-me as condições todas. Eu gostava de treinar o Boa Vista, eu gostava dos adeptos, gostava daquilo tudo. Porque é que eu tinha aqui para o Benfica e para o Sporting? Estava em pior situação. Claro. Sim. Era pelo dinheiro, aí eu tinha que pensar de outra forma. Mas o Boa Vista às vezes nem pagava e eu nem reclamava. Nem reclamava. Eu às vezes digo muitas coisas e a brincar e, como disse há pouco, e a sério, eu se pensasse em dinheiro tinha ganho muito dinheiro. Ganhei algum, não me queixo da vida, eu estou de bem com a vida, mas nunca andei atrás de dinheiro. Nunca. Fui sempre através das paixões, das convicções e sentir-me bem. E foi isso que se traduziram aqueles 8 anos todos no Boa Vista, apesar dos últimos 2, 3 foi muito difícil para todos. Claro. Mas... Para o clube, e o clube ainda está a passar uma fase muito difícil e é pena de facto não haver a possibilidade de haver. Investe-se. Eu às vezes digo o dinheiro do João Félix estava para pôr o Boa Vista em dia, na ordem, caramba. Sim, é verdade. É pena que de facto não. E oxalá, eu ainda acredito que seja possível que alguém ajude o Boa Vista a sair desta condição dramática em que se encontra nesta altura. Última pergunta. O que é que lhe falta fazer no futebol? Treinar agora, porque eu há uns anos, 2010, 2011, entendo disso, não, vou emigrar. Vou emigrar. Eu senti-me desconfortável no futebol português na altura, porque eu treinava este clube, aquele outro, mas uma derrota qualquer, era apelidado, vai para o Boa Vista, sai daqui e tal. Portanto, eu senti que não era o país certo, nem o futebol certo para eu treinar. E então eu, à exceção de uma equipa que treinei, que foi o Tianjin Teda, que viveu sempre uma situação, ainda hoje vive, de não deste, já acabou o Teda, agora só Tianjin tem outro nome. Isso é na China, não? Na China. Ok. Tive sempre relativamente muito sucesso. E porquê? Treinei 3 vezes no Egito, 2 vezes no Zamalek, campeão. Fui ao Pirâmides, fiz a melhor classificação de sempre no Pirâmides e os melhores resultados de sempre no Pirâmides. Fui à China, treinei o Beijing One, fiz a melhor classificação com um orçamento baixíssimo. Porque depois, no tempo Schmidt, ficaram em segundo lugar, mas contrataram jogadores de 34 milhões. Eu não consegui levar na altura para lá o seguro com $500 mil. Jogar lá internacionais do Brasil eu não tinha. Eu tinha que levar jogadores, o Roberto, que estava desempregado aqui, ou o François, que jogava na Vitória de Setúbal. Okay. Portanto, fiquei em segundo lugar e em terceiro lugar. Fomos a primeira vez às Champions. Okay. Portanto, fui ao Shabab, onde esteve o Vítor Pereira. Sim, na Arábia Saudita. Só não ganhei o campeonato, fiquei em segundo lugar. Foi considerado o melhor treinador na Arábia e na China do ano. Só não ganhei o campeonato porque perdi o Flávio, na altura que foi o Cano em Angola, que era o meu ponta de lança. Sei quem é, claro. E um ponta de lança, o Nasser, que tem o nome de um clube, que teve uma fratura de ligamentos cruzados. Fiquei sem ponta de lança a segunda volta toda. Mesmo assim ficámos em segundo lugar e ganhamos a taça. Okay. Portanto, num clube que é semelhante ao Boa Vista lá, e vê-se que é sempre o Hilal. O Jesus faz, de facto, uma história de vitórias, de resultados, mas o Jardim também já fez. Até ganhou o campeonato internacional da Ásia. Ok, sim. Porque é o clube do rei. Eles não ganharam os 90, ganharam os 120. E depois tem o El Nasser. Sim. E tem depois de Jeddah o Etihad e o Al-Ahly. Sim. Mas o clube, digamos, da excelência é onde está o Jorge Jesus. O Al-Hilal, ok. E naturalmente que às vezes entristece-me que em Portugal pensem que eu já não sou treinador ou que não presto. Porque eu mesmo lá fora tive sempre resultados altamente positivos. Sim. Sempre. E todas as semanas tenho convites. Ou o clube paga pouco ou o clube não é bom. E custa-me tanto sair daqui, custa muito.
Eu, quando emigrei de Lordelo para o Porto, já me custou. Agora imaginem para fora. E na altura que me falta agora é ter trabalho. Claro. Porque eu ainda tenho pretensões a trabalhar e bem. muitos anos. Estou a pensar em treinar mais 10 anos. Não digo quantos tenho, mas mais 10 anos. Muito bem. Mas é isso que me falta. De qualquer maneira, queria que percebessem que eu continuo a ter a mesma paixão, a mesma vontade, a mesma ambição, a mesma saúde para quem me desejar ou quem me quiser, e se acreditar no meu trabalho. Vamos a isso. É a única coisa que me falta. Por Já o está. resto, digo, estou de bem com tudo e todos, e é pena que nomeadamente, não vou falar mais a nível nacional, é pena que os presidentes não, ou que desvalorizem tanto a classe dos treinadores. Acho que, eu digo também na brincadeira, que hoje em dia os clubes de futebol é como as famílias. O pai, que é o treinador, manda pouco. Quem manda é a mãe e os filhos. São os jogadores, os empresários, os presidentes. Sim, o treinador desvaloriza-se muito mais. E o treinador é a pessoa mais importante Claro. que há num clube de futebol, porque gera milhões, capitaliza, cresce os jogadores. Um exemplo: o Futebol Clube Porto, se desse 6 milhões ao Sérgio Conceição, era barato, porque 2 ou 3 jogos internacionais, 4 ou 5 jogadores que valoriza, rapidamente pagava o salário ao Sérgio Conceição. Sim, percebo. E desvaloriza-se muito aquilo que é a pessoa mais importante do futebol, que é o treinador. Claro. Isso viu-se no Sporting com o Ruben Amorim, por E exemplo. noutros clubes, Claro. são claro. 18 clubes, já se mudaram 11, salvo erro. Pois, não sei. 11, acho que 11. E alguns clubes mais de uma A meio vez. de campo, mais do que uma vez. Sim. Porquê? Porque para eles, infelizmente, não estão a ver o problema de uma forma muito séria. Claro. O treinador é a pessoa mais importante. O jogador, o atleta, olha para o treinador e vai ser melhor ou pior quando olha para o treinador, porque valorizam mais ou menos o treinador, a pessoa que ele está a pedir, a exigir. E isso, os presidentes em Portugal ainda não viram isso. É verdade, eu percebo isso. E o Jaime Pacheco era o líder do Boa Vista, no fundo, não é? Desse Boa Vistão, o Jaime era Claro, mas o líder. eu acho que é uma coisa nossa também, mas depois aprendi com bons. E depois, eu sei que todos nós merecemos e queremos oportunidades, eu também tive as minhas. Mas hoje em dia, e sempre, e vemos nas empresas, vemos na nossa casa, o chefe tem que ter valores para que os filhos, para que os jogadores acreditem nos valores do chefe de família ou chefe de equipa. E infelizmente os presidentes ainda não viram Ainda não isso. perceberam. Sim, eu compreendo isso. Obrigado pela reflexão. E foi o Foi fim. um prazer. Não, o prazer foi nosso, meu, Prazer também. gigante. Obrigado, Jaime Pacheco. Foi mais um jogo de palavra. Voltamos para a semana, não sei onde, em Gaio, em Lisboa, com certeza. Siga-nos, rr.pt, YouTube, Spotify. Voltamos daqui a uma semana. Obrigado, Jaime. Obrigado, eu. Foi um prazer.